Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão me acompanhando aí pelo vídeo. Eu estou deixando essa videoaula aí para fixar, né, o conteúdo estudado nessa semana, aquilo que eu passei na videoaula ao vivo, aqueles que não puderam acompanhar, ou aqueles que têm dúvida ainda sobre o assunto, tudo bem? Então, por favor, acompanhe com calma, vai pausando se você achar necessário, tá? E é isso aí, o assunto que nós estamos tratando, eu vou até espelhar aqui, vamos lá. Beleza, tá aqui, vamos lá. Números decimais e fracionários. Só que um pouquinho mais específico, tá? A gente vai trabalhar arredondamento, comparação, ordenar o número crescente, decrescente, número decimal. Nós vamos ver um pouquinho de fração, multiplicação de fração e fração equivalente, tudo bem? Bem, pessoal, aqui nós temos... Tá balançando um pouquinho a câmera aí por causa do computador, tá? A tela do computador tá um pouquinho solta aqui. Aqui eu coloquei na tela principal para vocês algumas representações envolvendo números decimais, por exemplo, aqui um açougue, o preço das carnes, né, do quilo de cada carne. Aqui já é uma representação envolvendo fração, mais precisamente fração equivalente, né? Por exemplo, metade de uma pizza, 1/4, 2/4 de uma pizza, 4/8 de uma pizza. Então, tudo isso representa a mesma coisa. Vamos voltar um pouquinho em números decimais, arredondamento de casas decimais. Por que é necessário arredondar, né? Aqui nós temos 3 pessoas. Faz de conta que eles têm R$10 e quer dividir, ou custou R$10 uma compra, algo que eles fizeram, e quer dividir igualmente entre ambos. O valor vai dar uma dízima, 3,333333. Então não é possível... Opa, volta aqui que eu perdi um pouco. Não é possível dividir, tá? De um valor exato. Então é necessário fazer arredondamento. Agora nós vamos além. Nós podemos arredondar de vários modos. O número após a vírgula. Uma casa após a vírgula, 2 casas, 3 casas. O que mais se pede, por exemplo, você está fazendo uma divisão e na hora sobra resto e você continua a conta e vai gerando número com vírgula. E parece que esse número com vírgula não tem fim. O que mais se recomenda é que você arredonde essa casa 2 casas decimal depois da vírgula. Aí se a conta ficar maior, não precisa se incomodar com isso, tá? Então, 1, 2 casas decimal depois da vírgula é bem usual, tá? Por exemplo, o número π, 3,14, é um número arredondado, porque nós temos infinitas casas decimais depois da vírgula. Só que para ficar fácil para realizar cálculos, se usa o 3,14. Em alguns casos, 3,1. Eu já vi em casos, livros didáticos, abordar 3 só. Então, tudo isso é feito também para facilitar o cálculo. Vamos ver isso aqui, arredondamento para uma casa decimal após a vírgula. Vou colocar alguns números decimais aqui. Interessante, ó, nesse primeiro número decimal, nós chamamos de dízima periódica. Por que é uma dízima periódica? Porque ele tem infinitas casas decimais aqui e ele tem um período. O que é o período? Um número que se repete. Nesse caso é o 3. Nós temos os números decimais finito, ou seja, ele tem o fim, ele não tem mais casas decimais aqui, ó, ele parou no 7. 2 casas depois da vírgula. Então, nós chamamos de número decimal finito. 2,25, 2 inteiros 25 centésimos também. E aqui também.
30 inteiros e 24 milésimos. É um número decimal finito. Bem, para fazer o arredondamento, nós temos que olhar esses duas casas decimal depois da vírgula. No caso, o 8 e o 3. O 8 vai ser o valor que eu vou arredondar. Ou eu deixo ele assim, 8, ou eu aumento uma casa decimal aqui. Por exemplo, 8 vai para 9. Mas tem uma regrinha. Para mim deixar aqui 8 ou aumentar para 9, eu tenho que olhar o que está do lado aqui, ó. No caso 3. É o comportamento dessa casa decimal, nesse caso, que eu tenho que analisar para ver o que eu vou fazer aqui do lado. Observe que o 8 é o número que eu vou manter, né? É uma casa após a vírgula. Vou arredondar, deixar do jeito que está ou aumentar uma casa. E o 3 é onde eu vou analisar. Vamos lá. Olhando ali no 3, o que eu tenho que analisar? Esse aqui é o símbolo de maior igual, tá? Maior, lembra um 7 aqui, ó, igual. Quais são os números maiores que 5? Não é 6, 7, 8, 9? Eu estou falando até o 9, viu, galera? Igual porque o 5 é incluído aqui no meio, tudo bem? Então, aqui, ó, no 3, você vai olhar se isso aqui é maior ou igual a 5, ou se ele é... Ah, tá. Se ele for maior ou igual a 5, por exemplo, aqui, for maior ou igual a 5, eu vou subir uma casa decimal aqui no vizinho do lado, tá? Agora, se ele for menor ou igual... Aliás, menor ou igual não, menor que 5, porque o igual está aqui, o 5. Quem são os números menores que 5? 4, 3, 2, 1 e 0. Se esse número aqui, ó, onde está o cursor aqui, for menor que 5, então eu vou fazer o que aqui? Manter do mesmo jeito, tá? Então eu não sofro alteração nenhuma aqui. Por exemplo, ó, como o 3 ele é menor que 5, então aqui vai manter o 8. Então o restante aqui some tudo, vai ficar apenas o 3,8. Ok? Por quê? Porque o 3 lá é menor que 5. Vamos analisar aqui agora, ó. É uma casa depois da vírgula, então eu tenho que olhar o 7. O 7 ele é maior ou igual a 5, então eu vou subir o valor 6 uma casa. Então vai ficar 6,7. Pessoal, de antemão já falo que eu errei aqui, tá? Eu coloquei 6,8, mas aqui é 6,7. Eu esqueci de alterar aqui, eu estava na videoaula, eu percebi esse erro, só que eu esqueci de alterar. Então aqui seria 6,7. Não manteve, aumentou uma. Aqui, a partir de agora, tá certo, tá? Eu tô avaliando aqui, ó. O 5, ele é maior ou igual a 5. Ele tá aqui, ó, 5. Então, ele vai subir um valor para cima. Então, onde tá o 2 aqui vai virar 3. Opa, volta. Aqui, eu quero arredondar uma casa depois da vírgula, eu tenho que olhar o 2. O 2, ele é menor que 5, mantém do mesmo jeito. Então, aqui vai ficar o 0 apenas. 30,0 é igual a 30. Não precisa considerar esse 0, tá bom? Vamos fazer outro exemplo, pensando agora em duas casas depois da vírgula. Vou inserir alguns números decimais. O primeiro número aqui também é uma dízima. Os outros três são números decimais finitos. Agora é o seguinte, como eu vou arredondar duas casas depois da vírgula, eu vou ter que olhar a terceira casa, então, o comportamento dela, tá bom? Não vou alterar o 5 deixa, eu vou alterar o 4 aqui, ó. Então, eu vou olhar a terceira casa e vou alterar a segunda casa. E a primeira casa eu vou manter do jeito que está, com a mesma regra, tá? Quando ele for maior ou igual a 5, eu vou subir um valor para cima. Quando ele for menor que 5, eu vou manter do mesmo jeito, tá bom? Então, analisando o 6 aqui, ele é maior ou igual a 5, então eu vou subir um valor para cima.
Então, o 4 vai mudar para 5. Exclui isso aqui, vai ficar 8,55. Correto? Da mesma forma aqui, ó, eu vou olhar o 4. O 4 ele é menor que 5. Então, ele mantém o 1 do jeito que está. Não é isso que está escrito aqui? Então, vai ficar 3,21. Aqui, terceira casa é o 5. O 5 ele é maior ou igual a 5. Então, aqui no caso, vai vai aumentar um valor, né? Porque aqui fala que tem que subir para cima. Então, vai ficar 12,36. E para terminar, o 2 ele é menor que 5. Então, mantém do mesmo jeito. Então, aqui vai ficar 39,00. Não precisa colocar esse 00. É igual a 39. Ficou claro, pessoal? Arredondamento. Poderia ser para 3 casas decimais? Poderia. Mas o que mais se usa é uma casa, 2, até 3. Mais que isso é difícil fazer arredondamento. Agora nós vamos completar as lacunas com números naturais. Exemplo, complete as lacunas indicando quais números naturais se encontra o número decimal abaixo. Eu tenho 1 inteiro e 376 milésimos. Quais são os números que antecedem aqui o 1,376, que no caso são naturais? Antecede e sucede, né? Só um instante aí que eu vou conectar a bateria minha aqui, porque senão vai acabar e eu vou ficar sem carga. Só um minutinho. Voltando, desculpa. Então, quais são os números naturais que antecedem esse valor 1,376, tá? Primeiro, o que são números naturais? É um conjunto de números organizados, formados com essa sequência. Começa com 0, depois vem 1, 2, 3, 4, infinito, tá? Ou seja, não tem fração, não tem número decimal, não tem número negativo. São os valores inteiros positivos, tá? Bem, uma forma de resolver isso é inserindo uma reta numérica. Batendo o olho aqui, 1,376. Aonde que ele está aqui na reta numérica? Você concorda que ele é um pouquinho maior que 1? E um pouquinho, e ele não chegou ainda no 2, ele é 1 e alguma coisa, ele não chegou no 2. Então, se ele é maior que 1 e ele não chegou no 2, ele está entre 1 e 2. Se fosse 1,5, ele estaria aqui no meio, tá? Como é 1,3, ele está um pouquinho antes do meio. Então, ele está aqui, ó. Exatamente aqui. Então, uma análise é a partir disso. Ele é maior que 1 e menor que 2. Para ficar fácil o nosso entendimento mais ainda, pensa como se fosse dinheiro. Então, aqui é 1 e 2, tá? Cash é uma outra forma de se resolver, tá? Vamos lá, um exemplo. Complete as lacunas indicando quais números naturais se encontram os números decimais abaixo. Na verdade, é o número decimal abaixo, tá? Saiu no plural aí. 3,34. Qual o número que antecede? Qual que é o que sucede natural? Vamos pensar em dinheiro. R$ 3,34. Ele não é maior que R$ 3 e não é menor que
R$ Pensa nos centavos, tá? Ah, ele é maior que 2. Não, mas eu tô falando inteiro. Tem gente que falou assim, ele é maior que R$ 2. Mas eu tô falando o primeiro inteiro antes dele. Então é o 3, não é o 2. Tudo bem? Então, consequentemente, ele está entre 3 e 4. Então, a resposta é 3 e 4. Olha o outro. Você consegue responder? Bater no olho aí. R$ 2,76. R$ 12,76. Qual que é o que antecede isso? R$ 12 não é menor que 12? E não, desculpa, maior que 12 e menor que 13? Entendeu? Então, está entre 12 e 13. Calculando em ordem crescente os números decimais. Poderia ser em decrescente? Poderia também, tá? Eu estou colocando crescente aqui para facilitar um pouco. O que é crescente? Do menor para o maior número. Coloque em ordem crescente os números aí, do menor para o maior. Quais são os números decimais? Esses 4 números decimais. Observe que eu não coloquei nenhuma parte inteira. Ou seja, eles são iguais na parte inteira aqui. Não tem. Só tem a parte decimal. Qual a análise que a gente tem que fazer assim? Eu bater no olho aqui, a grosso modo, o 4 é menor, depois vem um 8, depois vem o 25, depois 625. Não é isso que a gente faz muitas vezes? Se eu fosse falar para ordenar, seria assim. Só que a gente não presta atenção no detalhe das casas decimais, que conta muito. Tá? Por exemplo, aqui no 8. E essa é a nossa primeira análise. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula em cada número? No 8 eu tenho uma casa decimal. No 25 eu tenho 2 casas após a vírgula. No 004 eu tenho 3 casas após a vírgula. E no 0,625 eu tenho também 3 casas após a vírgula. Segunda análise. Igualar o número maior de casas acrescentando zero. Por exemplo, aqui o maior número de casas é 3, certo? Então nós vamos ter que igualar os que têm menos que 3 para 3. Por exemplo, aqui tem uma casa. Nós vamos igualar 2 casas aqui para ficar igual 3 casas. Aqui eu tenho 2, falta uma, eu igualo. Como? Acrescentando zero. Olha aí o exemplo, ó. 0,8. Tem que igualar 3 casas, tá? Tem uma casa que ficará com 3 casas. Então vai 0,800. Observe que eu coloquei de vermelho aqui para destacar o que eu fiz. O 0,25 é a mesma coisa. Tem 2 casas, ficará com 3 casas. Então, ficará 0,250. E o 0,004 não precisa, nem 0,625. Não precisa porque eles já possuem 3 casas após a vírgula. Bem, depois que igualou, nós vamos passar limpo. Aí sim você já tem um retrospecto melhor do que quem é menor, quem é maior. Olhando aí a grosso modo, quem que é menor? O 004. Depois dele, o 0,250. Deu para entender que não é o 0,8? Por causa dessa acréscimo de zeros que nós fizemos. Então, passando ali em ordem, colocando a terceira análise, é ordenar esses números em ordem crescente. Então, aí está ordenado, beleza? Mas o que se pede usualmente é não manter esses zeros que foram acrescentados na resposta. Você pode até usá-lo para ordenar, mas depois, na hora de passar limpo a resposta, você tira esses zeros aí que foi acrescentado. Então, a resposta vai ficar assim. Beleza? Ó, que assusta um pouco é ver o 8 aqui na frente do 25. O 8 ele é maior porque não é 8, é 800. E aqui é 250.
Deu para entender, pessoal? Tá tranquilo? Vamos mudar o assunto, vamos falar um pouco de multiplicação de fração e frações equivalentes. Eu vou tentar ser rápido na multiplicação, porque é muito fácil, você já deve ter visto, trabalhado em outro momento, tá? Mas vou por um exemplo aqui. Calcule 3/5 vezes 12/5. Uma fração imprópria, quando o numerador é menor do que o denominador. Desculpa, uma fração própria. Quando o numerador é menor do que o denominador, nós chamamos de própria. E imprópria quando o numerador ele é maior do que o denominador, tá? Como que a gente resolve isso? Simples. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 12 e 5 vezes 5. 3 vezes 12 dá 36, 5 vezes 5, 25. Ok? É assim que faz a multiplicação. Vamos lá, outro exemplo. 2/3 vezes 5/7. 2 vezes 5, 3 vezes 7. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Tem um outro processo que nós chamamos de simplificação, que eu não vou falar agora, tá? O importante agora é entender apenas a multiplicação. Vamos pular para frações equivalentes. Eu gostaria que você focasse o seu olhar na pizza aqui do meio. Eu tinha uma pizza e ela foi dividida exatamente ao meio. E esse pedaço aqui eu vou comer, ok? Eu vou comer quanto da pizza? 1/2, metade. Imagine que essa linha aqui, ó, ela está sendo estendida aqui, tá? Ó. Eu estou nessa primeira pizza que está sendo representada aqui, viu, gente? Imagine que essa linha aqui ela está sendo esticada, então a pizza vai ser dividida em 4 partes e eu vou comer esses 2 pedaços aqui. Ó. Eu vou comer 2/4 dessa pizza. Observe uma coisa interessante: metade e 2/4. São frações diferentes, porém elas estão representando o mesmo tamanho. Ó, é a mesma metade da pizza, tá? Apesar que aqui foi dividido em 2 pedaços e aqui um, mas representa a mesma quantidade, o mesmo espaço. Mesma coisa se eu fizer aqui, ó, no terceira representação. Eu dividi essa pizza em 8 pedaços. Aqui tem 4, faz de conta que aqui essa linha continuou, essa também e essa também. Beleza? Eu dividi em 8 pedaços e estou pegando quantos pedaços aqui? 4 pedaços. Então, eu estou pegando 4 de 8, que representa também a metade. O que elas têm em comum? Essas frações, que são diferentes, elas representam o mesmo tamanho. Quando isso ocorre, nós chamamos isso de frações equivalentes. Se comemos 1/2 de uma pizza, é o mesmo que comemos 2/4, 4/8 de pizza. Agora, presta atenção no enunciado, tá? Determina a fração equivalente ao dobro de 6/7. Dobro significa 2 vezes. 2 vezes o quê? 6/7. Aí a gente vai fazer o quê para resolver isso aí? A gente vai dar uma ajustada aqui. Esse 2, ele vai para cima, ele vai ficar na linha do 6. E embaixo do 2 a gente vai acrescentar o número 1. Toda vez que tiver um número sozinho, ele tem o número 1 embaixo, tá? Em outra oportunidade eu falo por que isso ocorre. Mas é importante você entender que um número sozinho, qualquer número, ele nunca está sozinho. Ele tem o número 1 embaixo oculto. Então vai ficar assim, ó. Deu para entender? 2 na linha do numerador com 6 e o 1 vai ser o denominador com 7. E nós vamos multiplicar. Aqui tem um pontinho, que é a mesma coisa, e aqui tem um x. 2 vezes 6, 12, e 7 vezes 1, 7. Então, 12/7.
E é uma fração equivalente a 6/7, tá? Que é o dobro. Determine a fração equivalente ao quádruplo de 3/4. Quádruplo significa 4 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 3/4. Mesmo esquema. 4 sobre 1 vezes 3/4. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 1, 4. Quando dá para dividir o de cima pelo de baixo, isso aqui é uma fração imprópria, só que ela é uma fração imprópria que nós chamamos de aparente. O que eu já falei isso em sala de aula, não sei se vocês se recordam. O que é uma fração aparente? Quando o numerador dá para dividir pelo denominador. Nesse caso, além de ser imprópria, é aparente. 12 dá para dividir por 4? Dá. Dá 3. Então, você tem que concluir quando isso ocorre. Calculando uma fração de outra fração. Por exemplo, calcule 1/3 de 3/7. 1/3 de 3/7. Nós vamos fazer uma regrinha básica aqui. Onde tiver o D, vai virar vezes. Daí você passa limpo 1/3 vezes 3/7. Aí resolve 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Então vai ficar 3 sobre 21 avos. Daria para simplificar, mas não é esse o processo agora, tá? Outro exemplo. 1/4 de 5/8. O D vira vezes, então passa limpo, 1/4 vezes 5/8, 1 vezes 5, 5, 4 vezes 8, 32. 5 sobre 32 avos. Aí eu deixei disponível para vocês na plataforma algumas atividades sobre esse assunto. Por exemplo, na plataforma ou na lista que vocês pegaram. Arredondando os números abaixo para uma casa decimal. Lembra que uma casa decimal é o 1 que vai mudar aqui, ó. Então, você tem que olhar a segunda casa decimal, o comportamento dela. Se ela é maior ou igual a 5, esse número 1 aumenta uma casa para cima. Se ele é menor que 5, ele mantém do jeito que está aqui, tá? Então, é isso. Você teria que fazer isso. Escreve A2, escrevendo por extensa leitura, por extenso dos números abaixo são. Então, aqui, ó, esse primeiro é 5 décimos, 5 milésimos, 5 inteiros e 8 décimos. Então, você tem que ver o que é o primeiro. Depois o segundo, terceiro e assinalar a alternativa correta. Completar as lacunas, lembra os números naturais com naturais. Aqui, ó, ordenar esses números que estão desorganizados em ordem crescente. Vamos lá, mais um. Também está lá disponível essas atividades. Ó. Determine a fração equivalente ao dobro de 4/9, ao quíntuplo de 3/17. O que é quíntuplo? 5 vezes. Calcule 1/2 de 3/4. Calcule 1/3 de 2/5. Lembra que o D vira vezes. Aqui também é a mesma coisa. Um cientista descartou 2/5 de 3/7 de um líquido que estava no tubo de ensaio. Que fração desse tubo ficou preenchida com o líquido? Aqui você tem que prestar atenção que pode ser que tenha uma pegadinha aqui, tá bom? Mas tem que pensar na resposta. E aí vai. Ok? Espero que vocês tenham entendido. A nossa videoaula hoje foi isso, tá bom? Qualquer dúvida, sempre me colocando à disposição pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Um abraço e boa semana para vocês aí. Até.